Olá, bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no Destilando Livros. Olá, Hoje a gente mergulha num tema assim fascinante e super importante, né? Inspirado pelo livro Por que as Nações Fracassam, isso aí. o declínio de Roma. Mas olha, não a queda final lá na frente, sabe? É o processo, o longo caminho até lá. Exatamente, o processo. A gente vai usar a história romana, especialmente aquela transição da república pro império, para investigar uma dinâmica que, nossa, é poderosa. Qual seria? Como o medo da mudança por parte da elite, sabe? Aquele receio de perder o controle político, o controle econômico, como isso pode minar as bases de uma civilização, mesmo uma gigante como Roma. É uma perspectiva muito boa. Porque a República Romana, fundada lá atrás, né, por volta de 510 a.C., Isso. ela não era, assim, uma democracia como a gente entende hoje. Longe disso. Mas tinha elementos que o livro chama de parcialmente inclusivos. O que seria isso parcialmente inclusivo? Quer dizer, permitiam alguma participação, alguma oportunidade política e econômica para mais gente, né? Diferente dos sistemas que são puramente extrativistas, aqueles que concentram tudo, poder e riqueza na mão de poucos. Entendi. Então, a gente vai ver como essas instituições da República, que até pareciam promissoras, né, elas já tinham ali as sementes da própria transformação e como a elite reagiu quando sentiu seu poder ameaçado. Legal. Então vamos começar por aí, pela República. Tinha os magistrados eleitos todo ano, né? Um senado cheio de aristocratas. Isso. Mas também tinha umas figuras importantes, tipo os tribunos da plebe. Qual era o papel deles e como eles surgiram assim? Os tribunos eram chave, fundamentais. Eram eleitos pelos plebeus, né, os cidadãos comuns. E olha, eles tinham poderes bem significativos, viu? Tipo o quê? Podiam vetar ações de outros magistrados, propor leis direto para a Assembleia da Plebe. E a forma como eles conseguiram esses direitos é muito reveladora. Foi através das secessões. Secessões? O que é isso? Greve? Basicamente. Tipo greves gerais, sim. Os plebeus e muitos deles eram soldados, essenciais para o exército, né? Eles simplesmente se retiravam da cidade. Falavam, não vamos cooperar mais. Uau! Até que as demandas deles por representação, por proteção, fossem atendidas. Isso lá no século V a.C., forçou a elite, os patrícios, a ceder um espaço. Isso é interessante. Mostra um certo grau de pluralismo, né? Uma distribuição de poder, mesmo que fosse desigual. Exato. Um certo pluralismo. E como isso afetava a economia da República? Tinha impacto no dia a dia? Tinha sim. Esse pluralismo limitado, ele acabava sustentando instituições econômicas que também eram, digamos, parcialmente inclusivas. Certo. Os cidadãos romanos tinham alguma segurança jurídica, sabe? Direitos de propriedade, ainda que não fossem absolutos, e tinham caminhos para participar politicamente. Isso criou um ambiente onde o comércio conseguiu florescer. Principalmente no Mediterrâneo, imagino. Exatamente. Principalmente no Mediterrâneo. E não é só teoria, não. A arqueologia confirma isso e muito. É mesmo? Que tipo de evidência a gente tem? Olha, tem uma quantidade assim enorme de naufrágios romanos dessa época, cheios de ânforas. Ânforas, aqueles vasos de cerâmica, né? Isso, usados para transportar vinho, azeite, grãos. E tem um monte Testátil lá em Roma. É quase um monumento involuntário a esse comércio. O que é isso? É uma colina artificial, feita de milhões, literalmente milhões, de cacos de ânforas descartadas, principalmente de azeite que vinha da Espanha. Caramba! Milhões! Milhões. Isso mostra um volume comercial, um nível de consumo na capital, que sugere um dinamismo econômico bem considerável para a época, né? Nossa, impressionante. Mas assim, essa imagem de prosperidade, de inclusão parcial, tinha um lado bem sombrio crescendo ali, não tinha? A escravidão, por exemplo? Tinha e como tinha. A escravidão era massiva, talvez 1/3 da população, sem direito nenhum. E o poder real, mesmo com assembleias e tribunos, Ficava onde? ficava cada vez mais concentrado. O poder de decisão mesmo, de definir a agenda política, de vetar mudanças mais profundas, isso continuava na mão do Senado.
E o Senado era dominado pela aristocracia, os donos de terra. Os latifundiários. Exato. E a própria expansão de Roma, as conquistas militares. Que paradoxo, né? Acabaram piorando a desigualdade. Como assim? A riqueza que vinha das províncias conquistadas, ela não era distribuída. Ia na maior parte para as famílias dos senadores, que também acumulavam terras e mais terras na Itália. Os latifúndios. E essas terras enormes, com um monte de escravos trabalhando, muitos capturados nas guerras, elas não surgiram do nada, né? De onde vinham? Boa pergunta. Vinham às custas de alguém. Muitas dessas terras eram originalmente de pequenos proprietários. Aqueles cidadãos soldados? Exatamente. A espinha dorsal do exército. Só que as guerras foram ficando mais longas, mais distantes. Esses homens passavam anos fora de casa. E a terra ficava lá. Ou era abandonada, ou a família se endividava para sobreviver. E aí os grandes proprietários, os senadores, acabavam comprando barato ou simplesmente absorvendo essas terras. Foi um ciclo vicioso. E qual foi a consequência social disso tudo? Uma massa de gente crescendo, cidadãos romanos sem terra, muitos deles veteranos de guerra, inclusive. E iam para onde? Migravam para Roma, buscar algum sustento. Isso transformou a capital num caldeirão, sabe? Uma tensão social enorme. Milhares de pessoas dependendo de bicos, da ajuda de um patrono rico ou das distribuições de grãos do governo. Era um cenário, assim, de profunda desigualdade. E instabilidade ali, batendo na porta. É nesse cenário tenso, quase explosivo, que surge o Tibério Graco, lá em 133 a.C. Isso. Tibério Semprônio Graco. Ele vinha de família nobre, né? Mas aí ele propõe uma reforma agrária. O que ele queria fazer exatamente? E por que foi tão polêmico? Então, o Graco, eleito tribuno da plebe, ele propôs algo que parecia radical na época, mas, na verdade... Era só aplicar uma lei antiga. Sim, uma lei que limitava a quantidade de terra pública ou agir públicos que uma pessoa podia controlar. A ideia era pegar o excedente, o que passasse desse limite, e redistribuir para os cidadãos sem terra. Ah, entendi. Mas qual era o problema, então? O problema é que essa lei estava sendo ignorada há séculos. E adivinha quem eram os maiores ocupantes dessas terras públicas? Os senadores. Bingo! Exatamente os senadores. A proposta do Graco era um ataque direto ao poder econômico da elite. Imagina a reação, deve ter sido forte. Foi brutal, brutal. O Senado usou todas as manobras possíveis para bloquear a lei. Quando o Graco, que era muito popular, conseguiu aprovar a lei na Assembleia da Plebe... O que o Senado fez? São que ia fazer a reforma agrária acontecer. A tensão explodiu e o fim da história foi trágico. Como assim? O assassinato. Tibério Graco e centenas de seguidores dele foram mortos. Pelos senadores e seus grupos? Nossa, que violento. Assassinados por tentarem aplicar a lei? Pois é. Isso mostra até onde a elite estava disposta a ir, né? Mas dá pra ver esse episódio como algo maior do que só uma briga por terra. Ele já não mostra essa dinâmica do medo da mudança? Sem dúvida. O assassinato do Graco é um exemplo, assim, precoce e bem sangrento desse conceito central que a gente está discutindo hoje, baseado no livro, né? Qual? A elite agindo com violência para quê? Para preservar o seu poder, a sua riqueza, esmagando uma reforma que, poxa, era legal, mas ameaçava os interesses extrativistas deles. É a resistência à mudança que poderia redistribuir poder político e econômico. Exatamente. É isso. E essa violência toda não resolveu a crise, né? Pelo contrário, parece que abriu a porta para um período ainda pior. Piorou tudo. O século seguinte foi marcado por uma instabilidade crônica. Violência política o tempo todo, uma guerra civil atrás da outra. Foi aí que surgiram aqueles generais famosos. Sim, generais ambiciosos como Mário, Sila, Pompeu, Júlio César. Eles começaram a usar as legiões que eram leais a eles, não mais ao Estado, sabe? Para disputar o poder, e foram atropelando as instituições da República no processo. O fim da República. O pluralismo, mesmo aquele limitado que existia, estava morrendo ali. E isso tudo culminou com a ascensão do Augusto, né? Por volta de 27 antes de Cristo, como o primeiro imperador. O poder que antes era meio disperso, mesmo que de forma desigual, agora estava todo concentrado numa pessoa só.
todo na mão do imperador. E o que aconteceu com aquelas instituições da República? O Senado, as assembleias? Ah, elas continuaram existindo, assim, na forma, mas foram esvaziadas do poder real. Viraram em grande parte fachadas, sabe? Ou só instrumentos do poder do imperador. Então o pluralismo real acabou. Acabou. O pluralismo efetivo desapareceu. E a segurança dos direitos dos cidadãos, da propriedade, ficou muito mais frágil. Dependia da vontade do imperador, ou dos grupos que apoiavam ele. E essa concentração de poder absoluto no topo, isso não criou um outro tipo de problema, de instabilidade? Criou, sim. Claro que criou. Intensificou as brigas pelo trono. As guerras civis não acabaram, só mudaram de cara. Agora eram disputas pela sucessão imperial. Envolvendo exércitos de novo? Muitas vezes sim. Vários generais querendo ser imperador ao mesmo tempo, com seus exércitos. Como naquele ano caótico, o ano dos 5 imperadores, em 193 d.C. Nossa! E mesmo aqueles períodos de aparente calma sob imperadores considerados bons, como Trajano, Marco Aurélio, eles não mudaram a natureza do sistema. O sistema continuava extrativista no fundo. O poder concentrado e a maioria da população com pouca voz, pouca oportunidade. E essa concentração de poder na mão do imperador, essa mentalidade imperial de manter o controle a todo custo, isso nos leva a um caso muito interessante que o livro cita, sobre o medo da inovação tecnológica. O caso do imperador Vespasiano. Ah, sim. Esse é um exemplo muito revelador. Lá do século I d.C., segundo o historiador Suetônio, apresentaram para o Vespasiano uma invenção nova. Que invenção? Não sabemos os detalhes. Um dispositivo, uma máquina, algo que prometia reduzir muito a quantidade de mão de obra para transportar aquelas colunas pesadíssimas usadas nas grandes construções de Roma. Poxa, do ponto de vista econômico, parece ótimo, né? Menos custo, mais eficiência. Exato, parecia uma vantagem óbvia. Mas o Vespasiano recusou. Recusou? Mas por quê? A justificativa que atribuem a ele é puramente político-social. Vespasiano teria dito algo tipo: como é que eu vou alimentar a minha plebe? Ah. Ele ficou com medo. Medo de que aquela tecnologia nova causasse desemprego em massa, justamente entre os trabalhadores braçais que dependiam daquele serviço para viver. E desemprego em massa, ainda mais na capital, que era super populosa, significava um risco enorme de agitação social, né? Protestos, instabilidade política, tudo que um imperador não queria. Exatamente. Vespasiano preferiu a estabilidade de curto prazo. Manter os trabalhadores empregados, mesmo que o trabalho fosse ineficiente. O famoso pão e circo. Provavelmente. Garantiu o sustento dessa galera, talvez complementando com a política do pão e circo, sim, distribuição de comida, entretenimento, do que arriscar a desordem que a inovação podia trazer. Então ele conscientemente barrou o que um economista, o Schumpeter, chamaria depois de destruição criativa. Isso mesmo. Que é aquele processo, né, novas tecnologias substituem as velhas, isso cria vencedores, mas cria perdedores também, e pode bagunçar a ordem social, a ordem política que existe. O Vespasiano teve medo justamente dessa bagunça. Precisamente, é um exemplo clássico de como as elites, em regimes com instituições extrativistas, onde o poder é concentrado e usado para extrair recursos da sociedade, podem ativamente bloquear o progresso tecnológico, o progresso econômico. E não é por ignorância, né? Não. Não por ignorância nem por falta de oportunidade, mas por um cálculo político frio. Manter o próprio poder e a estabilidade social que garante esse poder é mais importante que a eficiência econômica ou o avanço tecnológico geral. O medo das consequências políticas da inovação foi maior que o desejo de progredir. O que essa trajetória toda de Roma ensina pra gente, então? Fica muito claro que o declínio não foi um colapso de uma hora para outra, né? Foi um processo longo, ligado diretamente a essas dinâmicas das instituições. Sim, muito ligado. A erosão daquele pluralismo da República, a concentração de poder no Império e esse medo da elite em relação à mudança, à inovação, parece que foram fatores cruciais mesmo. Foram. A resistência à inovação, como no caso do Vespasiano, não foi um caso isolado. Era sintoma de uma mentalidade.
E essa mentalidade, junto com a fragilidade crescente dos direitos, a instabilidade das disputas de poder, a natureza extrativista das instituições, tudo isso contribuiu para a estagnação econômica relativa, para a fragilidade crescente do Império Romano, principalmente no Ocidente. É um lembrete forte, né? Muito forte, de que a prosperidade que dura a longo prazo depende não só de começar bem, mas de ter instituições políticas e econômicas que sejam de verdade inclusivas, que incentivem, que recompensem a inovação, a participação ampla. Algo que a elite romana imperial, focada em manter o controle, não estava disposta a permitir. Impressionante pensar como a história de Roma, quando a gente olha por essa lente, revela tanto sobre como as nações sobem e, talvez mais importante ainda, como elas caem. Esse medo da elite de perder o controle político, agindo como um veneno lento para a vitalidade de uma nação. E isso deixa a gente com uma reflexão importante para hoje, né? Com certeza. Qual? Até que ponto na sociedade de hoje, em lugares diferentes do mundo, a gente ainda vê ecos desse mesmo receio, elites políticas, econômicas, sociais, que talvez num jeito mais sutil que o imperador romano, né? Mas que resistem a inovações tecnológicas, a reformas sociais, a mudanças institucionais, não porque acham que não vai dar certo economicamente, mas pelo medo. Medo de como essas mudanças podem reconfigurar o poder, desafiar privilégios que já existem, perturbar um status quo que é bom para elas. É algo para a gente observar e pensar a respeito, né? Sem dúvida. Vale muito a reflexão. E a nossa jornada explorando essas dinâmicas institucionais, com a ajuda de por que as nações fracassam, continua. Vamos em frente. No nosso próximo encontro aqui no Destilando Livros, a gente vai dar um salto no tempo e no espaço. Vamos cruzar o Canal da Mancha direto para a Inglaterra. Inglaterra, interessante. Vamos investigar como esse mesmo medo da destruição criativa apareceu por lá, séculos depois, com a história curiosa do William Lee e a invenção revolucionária dele, a máquina de tricotar meias, que foi rejeitada pela Rainha Elizabeth I. Rejeitada? Por quê? Vamos descobrir. E entender como esse episódio se conecta com a longa história do parlamento inglês, a luta contra as tentativas de absolutismo e o evento-chave da Revolução Gloriosa de 1688, que mudou para sempre o jogo do poder na Inglaterra. Parece ótimo. Esperamos que o pessoal tenha curtido essa análise sobre o declínio romano e suas causas institucionais. Se gostaram e querem continuar destilando conhecimento com a gente, Deixem o like. isso, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Valeu, pessoal! Até lá!